E que a pandemia pode afetar até o ciclo menstrual das mulheres? Esse é o tema do quadro de saúde de hoje. A pandemia vem provocando uma série de mudanças na vida das pessoas e interferindo em aspectos emocionais e físicos. E um estudo desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Lavras identificou que 77% das mulheres relataram alterações no ciclo menstrual nesse período pandêmico. Para entender melhor esses efeitos, nós recebemos aqui no estúdio a médica ginecologista, a doutora Juliana Cavalcante. Seja bem-vinda, doutora Juliana. Satisfação recebê-la aqui no programa. Afinal de contas, a pandemia, né, tem gerado essas interferências no ciclo menstrual das mulheres. Mas são questões físicas ou emocionais ou os dois? Bom dia, doutora. Bom dia, Jomar. Prazer estar aqui com vocês. Realmente, a questão emocional é muito importante, porque nós estamos num período totalmente atípico, onde não estamos podendo mais transitar no período que gostaríamos para os locais. Mas realmente, Jomar, a gente vê que tem uma interferência realmente física. Porque o período menstrual já é um período de bastante fatores inflamatórios são liberados fisiologicamente. E o Covid, ele é um vírus que ele também provoca um aumento da inflamação. Então, a gente vê que em algumas mulheres há uma exacerbação desse fluxo menstrual, dos dias de menstruação, porque é uma somação de coisas. O período menstrual já tem os fatores inflamatórios e o vírus da Covid-19 também provoca uma inflamação. Sim. Então, algumas mulheres têm a somação disso e faz com que elas realmente aumentem tanto o fluxo menstrual quanto os dias de menstruação. Doutora Juliana, na verdade, isso a gente poderia chamar, por exemplo, no caso do pós-Covid, mulheres que foram acometidas pela Covid-19, ou na forma mais leve ou na forma mais grave, né? Isso seria considerado, por exemplo, para quem teve, né, e conseguiu escapar dela, uma sequela da Covid, essa questão das alterações no ciclo menstrual? A gente interpreta essas alterações de ciclo menstrual como uma coisa transitória. Sim. O que os estudos dizem é que até de 3 a 6 meses tem para regularizar o ciclo menstrual, voltar à normalidade. Então, sequela, a gente poderia dizer uma sequela transitória. Porque realmente ele aumenta o fator inflamatório, mas ele tende a normalizar. Sim. E na questão, doutora Juliana, da fertilidade, pode haver alguma alteração aí de dificultar a fertilidade ou até impedir que a mulher possa gerar filhos? Não, até agora, Jomar, a gente não tem estudos que comprovem isso, né? Esses estudos, inclusive, das alterações menstruais, a gente teve acesso agora no fim de 2020. Sim. E agora no início de 2021, que soltaram mais estudos. Mas fertilidade, realmente, a gente não tem ainda estabelecido uma relação. Isso realmente é uma grande preocupação das mulheres. Sim. Mas até o momento a gente não tem dados suficientes para dizer isso. Ok, doutora Juliana. Vamos dar uma pausazinha na entrevista, tá? Porque nós conversamos com uma dentista que teve Covid e sofreu uma alteração importante do seu fluxo menstrual. Ela ficou com um fluxo intenso durante 20 dias. Vamos ver. Em novembro do ano passado, Sara e o marido tiveram Covid. Dor no corpo, dor de cabeça, febre. Nem passava pela nossa cabeça que poderia ser Covid. No caso dela, a maior sequela foi a alteração no ciclo menstrual. Foram 20 dias de fluxo intenso. No primeiro dia, eu não conseguia sair de casa. Parecia assim, uma hemorragia. O que me assustou, mas... E por isso fui buscar diagnóstico. E o resumo é as esquisitices do Covid. Durante 6 meses, ela teve que conviver com o mesmo inconveniente. Incomodava a dificuldade de você poder ter a vida normal. Sair de casa naqueles dias porque era inviável. Era um ciclo muito, muito intenso. Hoje está tudo bem, está tudo certo, mas você continua vigilante, né? Então, com todos os cuidados, vigilante, porque... Passado Covid uma vez, a gente fica medroso. Não quer ter outra, não quer passar por toda aquela coisa que o Covid traz. Além dos sintomas físicos, a parte emocional fica muito comprometida. Doutora Juliana, nesse caso aí, né, uma menstruação, né, de 20 dias sangrando, né, isso pode trazer algum
prejuízo à saúde dela, tipo anemia? E caso sim, existe algum tipo de tratamento para esse tipo de menstruação tão longa, né? 20 dias, que coisa mais séria. Verdade. Então, primeiro, Gilmar, acho que a gente deve esclarecer que a gente deve excluir outras causas. Que o Covid é um diagnóstico de exclusão da menstruação exacerbada. Então, a paciente deve ir ao médico para investigar se tem problema de tireoide, se tem problema de coagulação, se a paciente tem um mioma, tem um pólipo. Sim. Então, excluído todas essas causas e fazendo o histórico da paciente, se ela realmente teve uma síndrome respiratória como o Covid, aí sim a gente pode fazer essa associação. Mas sim, ela pode evoluir com anemia e o tratamento que a gente tem, que é um tratamento à base de hormônio, né? Os anticoncepcionais a gente dá para realmente parar o sangramento, juntamente com anti-inflamatórios, para realmente essa mulher não evoluir para uma anemia, porque ela certamente irá evoluir com um fluxo de sangue tão aumentado. Ok, doutora Juliana, a alimentação poderia ajudar, por exemplo, a reduzir, né, esse tipo de ocorrência nas mulheres? Tem alguma recomendação na questão da alimentação ou não? A alimentação a gente sempre recomenda que seja uma alimentação saudável, né, com alimentos à base de ferro, para que possa ocasionalmente repor essa perda de sangue. Ok, doutora Juliana, obrigado pela sua presença aqui no programa Correio Manhã, bastante esclarecedora. Fica aí, né, a orientação para as mulheres, todas que se cuidem, né, e realmente aí está o capricho, então, na alimentação, que é muito importante. Obrigado, doutora Juliana, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.